A Bíblia nos apresenta Jesus aos 12 anos, debatendo com os doutores da lei no templo. Mas e depois? Silêncio absoluto. O próximo registro o mostra com 30 anos, sendo batizado no Rio Jordão. 18 anos. Simplesmente desaparecem. 18 anos que ninguém consegue explicar. A igreja teve 2000 anos para nos contar onde Jesus esteve durante esse período, e nunca o fez. Rudolf Steiner, através de sua incrível capacidade de acessar o livro da vida, revelou exatamente para onde Jesus foi. E quando você descobrir, vai entender por que a igreja precisou apagar essa parte da história. Você provavelmente cresceu ouvindo que Jesus era um carpinteiro pacato em Nazaré, trabalhando em silêncio, até o momento de iniciar sua missão. Essa é a versão que a igreja quer que você acredite. Mas pare para pensar comigo. Um ser que viria a transformar toda a história da humanidade. Ficou simplesmente fazendo móveis durante 18 anos? Isso faz sentido para você? Existe uma dor profunda que muitas pessoas sentem quando olham para os ensinamentos cristãos. Uma sensação de que algo está faltando, de que a história não está completa, de que existem peças do quebra-cabeça que foram deliberadamente removidas. Se você sente isso, não está imaginando coisas. Seu espírito está captando uma verdade que sua mente ainda não consegue processar completamente. Rudolf Steiner dedicou décadas de sua vida investigando os mundos espirituais através da ciência espiritual. E uma das descobertas mais impactantes que ele fez foi justamente sobre esses anos perdidos de Jesus. Ele não estava fazendo móveis. Ele estava sendo preparado para receber algo tão imenso que nenhum ser humano comum conseguiria suportar. Mas antes de te revelar para onde Jesus foi e o que aconteceu durante esses 18 anos, preciso que você entenda algo fundamental. Algo que muda completamente a forma como vemos a figura de Jesus. Steiner revelou que existiram 2 meninos Jesus, não 1, 2. Isso parece loucura? Continue comigo. Porque essa informação está nos próprios evangelhos, escondida à vista de todos. O Evangelho de Mateus conta uma história. O Evangelho de Lucas conta outra história completamente diferente. A igreja diz que são perspectivas diferentes do mesmo evento. Steiner mostrou que não. São histórias de 2 meninos diferentes. Um nasceu em Belém, descendente da linhagem real de Davi. O outro nasceu em Nazaré, de uma linhagem sacerdotal. Um recebeu a visita dos 3 reis do Oriente. O outro recebeu a visita dos pastores. Por que a igreja nunca explicou essas contradições óbvias entre os evangelhos? Por que Mateus diz que a família fugiu para o Egito, enquanto Lucas diz que foram direto para Nazaré? Porque são 2 famílias diferentes. 2 meninos diferentes. E o que aconteceu entre eles é justamente a chave para entender os anos perdidos. Aos 12 anos, algo extraordinário aconteceu. O menino Jesus de Lucas, aquele de linhagem sacerdotal, carregava em sua alma uma pureza espiritual sem precedentes. Ele era o que Steiner chamava de alma primordial, uma alma que nunca havia encarnado antes, que mantinha a pureza original da humanidade antes da queda. Já o menino Jesus de Mateus carregava em si toda a sabedoria acumulada de Zoroastro, o grande iniciado persa. Quando os 2 meninos se encontraram aos 12 anos, aconteceu uma transferência espiritual. O eu de Zoroastro, que habitava o Jesus de Mateus, passou para o corpo do Jesus de Lucas. Foi nesse momento que o menino de Lucas foi encontrado no templo, discutindo com os sábios de igual para igual, surpreendendo a todos com sua sabedoria.
Ele tinha 12 anos, mas falava como um mestre, porque agora carregava em si a sabedoria milenar de Zoroastro, combinada com a pureza da alma primordial. O outro menino, o de Mateus, morreu pouco tempo depois. Sua missão estava cumprida, servir de recipiente para que a entidade de Zoroastro pudesse se transferir. Guarda essa informação, porque ela é essencial para entender o que vem a seguir. Agora Jesus de Nazaré, unindo pureza e sabedoria em um único ser, precisava ser preparado para algo ainda maior. Precisava ser preparado para receber a entidade cósmica do Cristo. E essa preparação não podia acontecer em uma pequena vila no interior da Galileia. É aqui que começam os anos perdidos. Steiner revelou que Jesus viajou, não como um turista, mas como um buscador espiritual em uma jornada de preparação. Ele visitou centros de mistérios antigos, lugares onde o conhecimento espiritual mais profundo havia sido preservado. Lugares que a igreja preferiu que você nunca soubesse que ele visitou. A primeira grande jornada o levou à terra do Nilo, não o Egito das pirâmides turísticas, mas o Egito dos templos de iniciação. Os mesmos templos onde Moisés havia sido iniciado séculos antes. Os mesmos locais onde os grandes mistérios de Ísis e Osíris eram praticados. Jesus chegou à terra do Nilo buscando a sabedoria antiga, mas o que encontrou foi decadência. Os templos que um dia haviam sido centros de luz espiritual agora estavam dominados por sombras. Os sacerdotes haviam perdido a conexão verdadeira com os mundos espirituais. Praticavam rituais vazios, repetindo palavras cujo significado já não compreendiam. Steiner descreve que Jesus sentiu uma dor profunda ao testemunhar isso. Ele via o que aqueles templos haviam sido. Via a glória espiritual que um dia irradiavam. E via o estado de decadência em que se encontravam. Os demônios haviam se infiltrado nos mistérios egípcios. O que antes era luz, agora era sombra disfarçada de luz. Mas essa experiência não foi em vão. Jesus precisava ver com seus próprios olhos o estado da humanidade. Precisava sentir na própria alma a degradação dos antigos mistérios, porque sua missão seria justamente trazer uma nova luz, um novo caminho, que não dependesse mais dessas estruturas corrompidas do Egito. Jesus seguiu para outras terras. Steiner indica que ele visitou centros de mistérios em diferentes regiões. Cada visita revelava o mesmo padrão: decadência, corrupção, perda da conexão original. Os mistérios caldeus, que um dia haviam sido fonte de profunda sabedoria astronômica e espiritual, agora serviam a propósitos materiais. Os sacerdotes usavam o conhecimento para manipular, para ganhar poder sobre outros. A astrologia, que um dia era uma ciência sagrada de leitura das intenções divinas nos céus, havia se tornado ferramenta de controle. Os mistérios gregos, outrora tão puros nos tempos de Orfeu, agora eram apenas cascas vazias de rituais. As iniciações em Eleusis continuavam acontecendo, mas o verdadeiro poder transformador havia se perdido. Os participantes sentiam sensações, viam visões, mas não eram mais verdadeiramente transformados em seu ser mais profundo. Jesus testemunhou tudo isso. Absorveu o sofrimento de uma humanidade que havia perdido sua conexão com o divino. Cada templo decadente que visitava era como uma ferida em seu coração. Mas essas feridas eram necessárias. Ele precisava carregar em si a dor de toda a humanidade para poder, mais tarde, transformar essa dor. E então veio a jornada, que poucos ousam mencionar, a jornada para o Oriente,
Mas espera, por que essas viagens eram tão importantes? Por que Benício não poderia simplesmente ficar em Israel, estudando a Torá, preparando-se localmente? Rudolf Steiner explica que Benício precisava absorver todas as correntes espirituais da humanidade. Cada civilização havia desenvolvido um aspecto diferente da sabedoria divina. Os habitantes da terra do Nilo compreendiam os mistérios da vida após a morte. Os caldeus dominavam as leis dos céus e das estrelas. Os indianos haviam penetrado nos segredos da meditação e do controle da consciência. Os persas entendiam a luta entre luz e trevas. Nenhuma dessas tradições estava completa, mas juntas formavam um mosaico da verdade espiritual. Benício precisava reunir todas essas peças em si mesmo, antes de poder trazer algo completamente novo. Ele não veio para destruir as antigas sabedorias, mas para completá-las, para elevar o que havia de verdadeiro em cada tradição e transcender o que havia de limitado. Por isso, sua jornada não foi aleatória, foi uma colheita espiritual, uma reunião de todo o conhecimento que a humanidade havia acumulado ao longo de milênios. Existem registros históricos, chamados por alguns de Evangelho de Issa, que falam de um profeta judeu que visitou a Índia e o Tibete. A Igreja sempre descartou esses registros como falsificações. Mas Rudolf Steiner, através de sua investigação espiritual independente, confirmou que Benício de fato visitou essas terras, na Índia. Benício encontrou algo diferente do que havia encontrado na terra do Nilo e na Caldeia. Os Brahmanes ainda mantinham viva uma chama de sabedoria espiritual. Mas era uma sabedoria voltada para a fuga do mundo, para a negação da matéria, para o escape do ciclo de reencarnações. Benício compreendeu que essa sabedoria, embora genuína, era incompleta. O caminho não era fugir do mundo, mas transformar o mundo. Não era negar a matéria, mas espiritualizar a matéria. Não era escapar das encarnações, mas trazer o céu para a terra através das encarnações. No Tibete, nos mosteiros das montanhas mais altas, Benício encontrou monges que praticavam disciplinas espirituais de intensidade impressionante. Eles conseguiam controlar o corpo, aquietar a mente, acessar estados alterados de consciência, mas mesmo ali, algo estava faltando. Era uma espiritualidade que olhava para cima, para fora, para longe, não para dentro, não para o coração humano, onde o verdadeiro templo deveria ser construído. Cada passo dessa jornada estava preparando Benício para sua missão. Cada encontro com os antigos mistérios mostrava a ele tanto o que havia sido perdido, quanto o que precisava ser trazido de novo. Ele estava absorvendo toda a sabedoria espiritual da humanidade, mas também testemunhando sua decadência, para poder oferecer algo completamente novo. Rudolf Steiner descreve que durante esses anos, Benício também passou por suas próprias iniciações internas, não nos moldes dos antigos templos corrompidos, mas através de experiências diretas com os mundos espirituais. Ele encontrou Lúcifer e Ahriman face a face. Muito antes das famosas tentações no deserto, ele experimentou as forças que tentam desviar a humanidade de seu caminho. E aqui está algo que vai chocar você. Benício quase sucumbiu. Houve momentos, durante esses 18 anos, em que a dor de testemunhar a decadência humana foi tão grande que ele quase desistiu. Momentos em que as forças opostas quase conseguiram desviá-lo. Rudolf Steiner revela
E foi justamente essa vulnerabilidade, essa capacidade de sentir genuinamente a dor, que fez de Benício o recipiente perfeito para receber o Cristo. Um ser que não pudesse ser tentado, não poderia redimir. Um ser que não conhecesse a fraqueza, não poderia fortalecer. Um ser que não experimentasse o abismo, não poderia construir a ponte. Aos poucos, Benício foi se aproximando do momento crucial. Os 18 anos de preparação estavam chegando ao fim. Toda a sabedoria que havia absorvido, toda a dor que havia testemunhado, toda a pureza que mantinha em sua alma primordial, tudo isso estava convergindo para um único ponto: o batismo no Jordão. Mas o que realmente aconteceu naquele batismo? Por que foi tão importante? Que os evangelhos marcam o início do ministério de Benício exatamente nesse ponto? Porque João Batista disse que não era digno de desamarrar as sandálias daquele que viria? Aqui está a revelação, que muda tudo no momento do batismo. Quando Benício emergiu das águas do Jordão, algo desceu sobre ele. Os evangelhos descrevem como uma pomba, como o Espírito Santo. Rudolf Steiner revela que o que realmente aconteceu foi muito mais profundo. No momento do batismo, o eu de Benício se retirou parcialmente, e a entidade cósmica do Cristo, o Logos solar, desceu e ocupou esse espaço. A partir daquele momento, não era mais apenas Benício de Nazaré caminhando pela terra. Era o Cristo, usando o corpo de Benício como veículo para atuar no mundo físico. Os 18 anos de preparação foram necessários para criar um ser humano capaz de suportar isso. Nenhum corpo comum, nenhuma alma comum poderia servir de recipiente para o Cristo cósmico. Foi preciso a pureza da alma primordial. Foi preciso a sabedoria de Zoroastro. Foi preciso os anos de preparação nos templos do mundo. Foi preciso tudo isso para que um ser humano pudesse, por 3 anos, carregar em si o Deus solar. E por que a igreja escondeu tudo isso? Porque se você soubesse que Benício passou por uma preparação tão intensa, começaria a perguntar: qual é a minha preparação? O que eu preciso fazer para me aproximar do Cristo? A igreja preferiu apresentar Benício como um ser tão único, tão diferente, que você jamais poderia se comparar a ele. Você deveria apenas adorar de longe, obedecer aos intermediários, seguir as regras. A ideia de que você também está em uma jornada de preparação, de que você também pode se abrir para receber o Cristo em seu próprio coração. Isso era perigoso demais para a instituição. Rudolf Steiner devolveu essa verdade à humanidade. Cada um de nós está em sua própria jornada de preparação. Cada vida, cada experiência, cada sofrimento está nos preparando para algo maior. O caminho de Benício não foi para ser admirado de longe, mas para ser seguido de perto. E há algo mais que preciso te contar. Algo que conecta esses 18 anos perdidos com sua própria vida. Durante esses 18 anos, Benício não apenas visitou templos e absorveu sabedoria. Ele também viveu entre as pessoas comuns. Trabalhou com suas mãos. Conheceu o sofrimento dos pobres, a arrogância dos ricos, a cegueira dos religiosos, a sede espiritual dos buscadores sinceros. Rudolf Steiner descreve momentos em que Benício curou pessoas, mesmo antes do batismo, mas eram curas diferentes das que viriam depois. Eram curas pela presença, pela pureza de sua aura, pelo simples fato de estar ali. As pessoas se sentiam melhor perto dele, sem saber explicar o porquê.
Doenças que pareciam incuráveis simplesmente desapareciam. Não porque ele fizesse milagres no sentido que entendemos, mas porque sua presença elevava a vibração de tudo ao redor. Há relatos no livro da vida de uma mulher na Pérsia, que estava à beira da morte. Seus filhos já haviam preparado o funeral. Jesus passou pela aldeia, entrou em sua casa sem ser convidado. Simplesmente olhou para ela e disse uma única frase. Rudolf Steiner não revela qual foi a frase, mas conta que a mulher se levantou imediatamente, completamente curada. Os aldeões quiseram adorá-lo como um deus. Ele partiu naquela mesma noite, sem deixar rastros. Isso aconteceu repetidamente durante os anos perdidos. Jesus ajudava, curava, ensinava, mas nunca permanecia, nunca aceitava a adoração, nunca criava seguidores fixos, porque ainda não era o momento. Sua missão pública só começaria após o batismo, quando o Cristo habitasse plenamente nele. E aqui está uma revelação que poucos estão preparados para ouvir. Durante esses 18 anos, Jesus também falhou. Sim, falhou. Não no sentido moral que a igreja tanto teme, mas no sentido humano. Houve momentos em que tentou curar e não conseguiu. Houve momentos em que ensinou e ninguém entendeu. Houve momentos em que a solidão foi tão intensa que ele questionou se sua missão era real. Rudolf Steiner revela que essas falhas eram necessárias. Cada falha aprofundava sua humanidade. Cada momento de dúvida fortalecia sua fé. Cada experiência de solidão expandia sua capacidade de compaixão. O Cristo cósmico precisava de um recipiente que conhecesse todas as nuances da experiência humana, incluindo o fracasso. Pensa comigo, se Jesus nunca tivesse falhado, como poderia entender sua falha? Se nunca tivesse duvidado, como poderia fortalecer sua fé? A igreja criou uma imagem de Jesus como um ser perfeito desde o nascimento, incapaz de erro. Rudolf Steiner mostra que essa perfeição foi conquistada, não dada. E isso é muito mais inspirador. Porque se a perfeição de Jesus foi construída através de experiências, então a sua também pode ser. Nos últimos anos antes do batismo, Jesus passou um período significativo junto aos essênios. Os essênios eram uma comunidade judaica que vivia afastada da sociedade, praticando rituais de purificação e mantendo vivas certas tradições espirituais que o judaísmo oficial havia abandonado. João Batista era essênio. Isso é importante. Jesus viveu entre eles, mas não como um deles. Ele observava suas práticas, aprendia seus rituais, mas sabia que seu caminho era diferente. Os essênios buscavam a pureza através do afastamento do mundo. Jesus buscaria a pureza através da transformação do mundo. Foi nos anos com os essênios que Jesus compreendeu plenamente sua missão. Não seria um profeta como os antigos, que falavam em nome de Deus. Não seria um rei como Davi, que governaria um povo. Não seria um sacerdote como Melquisedeque, que mediaria entre céu e terra. Ele seria algo completamente novo. Seria o próprio portal entre o humano e o divino, encarnado em forma física. Os essênios tinham profecias sobre um Messias que viria. Jesus conhecia essas profecias e sabia que não correspondia exatamente ao que elas descreviam. O Messias que os essênios esperavam seria um conquistador, um libertador político, um restaurador do reino de Israel. Jesus seria algo muito maior e muito diferente. Isso causou conflito. Alguns essênios reconheciam em Jesus algo extraordinário. Outros o viam com desconfiança.
Como alguém que não seguia todas as regras poderia ser o escolhido? Essa mesma pergunta seria feita depois pelos fariseus e saduceus. A regra nunca revela a verdade. A verdade transcende todas as regras. Quando chegou o momento do batismo, Jesus já havia passado por uma transformação completa. Não era mais o menino de 12 anos no templo. Era um ser humano que havia absorvido toda a sabedoria disponível na terra, testemunhado toda a decadência dos antigos mistérios, experimentado todas as nuances da vida humana e se preparado em corpo, alma e espírito para receber algo que nenhum ser humano havia recebido antes. João Batista reconheceu isso imediatamente. Quando Jesus se aproximou para ser batizado, João tentou impedi-lo. Disse que era ele quem deveria ser batizado por Jesus. Mas Jesus insistiu. Precisava cumprir toda a justiça. Precisava passar pelo ritual de purificação pelos pecados, mesmo não tendo pecados próprios, porque estava carregando os pecados de toda a humanidade. No momento em que Jesus emergiu das águas, os céus se abriram. A entidade cósmica do Cristo, que havia esperado desde o início dos tempos por este momento, desceu e se uniu a Jesus. A partir dali, por 3 anos, o próprio Logos solar caminhou pela terra em forma humana. Os 40 dias no deserto que se seguiram foram a integração final. Jesus precisava se acostumar a carregar o Cristo dentro de si. As tentações de Satanás foram reais. Mas Jesus já havia enfrentado Lúcifer e Arimã durante os 18 anos. Já conhecia suas estratégias, já havia fortalecido sua resistência. Quando saiu do deserto, estava pronto. 3 anos de ministério, 3 anos que mudariam para sempre o curso da história humana. 3 anos que foram possíveis apenas porque houve 18 anos de preparação. E agora eu preciso te fazer uma pergunta. Você está na sua própria jornada de 18 anos? Você está passando por experiências que não fazem sentido agora, mas que estão te preparando para algo maior. Rudolf Steiner ensinou que cada um de nós tem uma missão espiritual, não tão grande quanto a de Jesus, mas real, importante, única. E antes de cumprir essa missão, precisamos ser preparados. As dificuldades que você enfrenta não são punições, são preparações. Os lugares escuros que você visita não são castigos, são templos de iniciação. Pensa nos seus últimos anos, nas crises que enfrentou, nas perdas que sofreu, nas decepções que experimentou. E se tudo isso estiver te preparando para algo que você ainda não pode ver? A diferença entre Jesus e nós não é que ele foi preparado e nós não. A diferença é que ele estava consciente de sua preparação, enquanto a maioria de nós passa pela vida sem perceber o que está acontecendo. Rudolf Steiner nos convida a despertar para nossa própria jornada, a ver as experiências da vida não como acidentes, mas como etapas de uma preparação cuidadosamente orquestrada pelos mundos espirituais. Você já teve momentos em que sentiu uma presença maior guiando sua vida. Momentos em que uma coincidência pareceu significativa demais para ser coincidência. Momentos em que uma dificuldade superada revelou um aprendizado profundo. Esses são sinais de que você também está em preparação. E assim como Jesus visitou templos decadentes e absorveu tanto a sabedoria quanto a dor, você também foi enviado para lugares de sombra. Relacionamentos tóxicos que te ensinaram sobre amor verdadeiro, empregos opressivos que te mostraram o valor da liberdade, crenças limitantes que, quando caíram, revelaram horizontes infinitos. A igreja removeu os 18 anos de Jesus para criar uma distância entre ele e você,
Rudolf Steiner revela esses anos. Para diminuir essa distância, Jesus não nasceu pronto. Ele se tornou pronto. E você também está no processo de se tornar pronto para a sua própria missão. Antes de continuarmos, preciso parar um momento para falar diretamente com você. Se você chegou até aqui, é porque seu espírito reconhece a verdade nestas palavras. Você não é um espectador casual. Você é alguém que está buscando. Alguém que sente que existe mais do que a religião institucional consegue oferecer. Alguém que está em sua própria jornada de 18 anos. Esse conhecimento que estou compartilhando com você não é fácil de encontrar. Rudolf Steiner escreveu em alemão. Há mais de 100 anos. Suas obras são densas, complexas. Exigem anos de estudo para serem compreendidas. Eu dedico horas de pesquisa para cada vídeo como este, traduzindo, interpretando, tornando acessível o que estava escondido. Esse canal existe para preservar e transmitir a verdadeira ciência espiritual de Rudolf Steiner. E ele só pode continuar existindo com o apoio de pessoas como você, o Super Thanks ali embaixo. Não é só uma forma de apoio financeiro. É você dizendo que essa verdade precisa continuar sendo revelada. É você se tornando um guardião do conhecimento antroposófico. Quando você clica naquele coração dourado, você não está apenas me apoiando. Você está financiando a preservação de ensinamentos que a igreja preferiu que fossem esquecidos. Você está garantindo que mais pessoas despertem. Você está participando de uma missão espiritual coletiva. Não peço isso levianamente. Só peço porque sei o valor do que estou entregando. E se você também reconhece esse valor, o Super Thanks é a forma de honrar essa troca. Agora, deixa eu te contar o que aconteceu depois que Jesus completou sua missão. Quando Jesus morreu na cruz, o Cristo cósmico se retirou, mas não voltou para onde estava antes. Algo mudou permanentemente durante 3 anos. O Cristo havia se conectado tão profundamente com a Terra que agora fazia parte dela. O sangue que escorreu na cruz carregava algo do Cristo, e esse sangue foi absorvido pela terra. A partir daquele momento, o Cristo não está mais apenas nos céus. Ele está na própria aura da terra. Está disponível para qualquer ser humano que busque sinceramente. Não é preciso intermediários. Não é preciso instituições. O Cristo está em você, esperando ser reconhecido. Os 18 anos de preparação de Jesus resultaram nisso. Tornar possível que o Cristo habitasse na terra e em cada coração humano. Toda aquela jornada, todo aquele sofrimento, toda aquela preparação foi para que você pudesse encontrar o Cristo dentro de si mesmo. Rudolf Steiner chamava isso de cristianismo esotérico. Não as doutrinas externas da igreja, mas a experiência interna de união com o Cristo. E essa experiência não requer que você vá a templos na terra do Nilo ou mosteiros no Tibete. Ela pode acontecer no silêncio do seu quarto, na meditação da manhã, no momento de crise, quando você clama por ajuda e sente uma presença respondendo. Os anos perdidos de Jesus foram apagados, porque revelavam um caminho de preparação que qualquer um poderia seguir. A igreja preferiu a distância. Rudolf Steiner oferece a proximidade. E você, que está ouvindo isso agora, faz parte de um grupo especial. Almas que encarnaram neste tempo específico para resgatar essas verdades. Almas que sentiram a incompletude do cristianismo institucional e buscaram algo mais. Almas que estão prontas para conhecer o Cristo, não como figura distante, mas como presença viva. Sua jornada de preparação continua,
Mas agora você tem uma peça crucial do quebra-cabeça. Você sabe que até Jesus precisou ser preparado. Você sabe que os anos difíceis têm propósito. Você sabe que a decadência que testemunha ao seu redor não é o fim, mas o prelúdio de uma nova luz. O que você faz com esse conhecimento determina o próximo capítulo da sua própria história. Rudolf Steiner deixou exercícios práticos para quem quer acelerar sua preparação espiritual. Um dos mais poderosos é a revisão do dia, feita à noite antes de dormir. Você repassa os eventos do dia de trás para frente, como se fosse um filme ao contrário, começando do momento presente e voltando até o despertar. Não para julgar, não para se criticar, mas para observar. Esse exercício simples fortalece o corpo etérico, desenvolve a memória espiritual e prepara a alma para experiências mais profundas durante o sono. Jesus provavelmente praticou algo semelhante durante seus anos de preparação. Os iniciados de todos os tempos conhecem variações dessa prática. Outro exercício é a contemplação de um pensamento elevado no início do dia, antes de olhar o celular, antes de pensar nas tarefas, antes de se deixar levar pela correria. Dedique 5 minutos a um único pensamento espiritual. Pode ser uma frase de Rudolf Steiner, uma passagem dos evangelhos verdadeiros, uma ideia que eleve sua alma. Deixe esse pensamento impregnar sua consciência. E antes de entrar no mundo, esses exercícios parecem simples, e são, mas sua simplicidade esconde profundidade. Jesus passou 18 anos se preparando, não através de rituais complexos, mas através de experiências simples, vividas com total presença. Você pode começar sua preparação agora, com o que tem disponível. O caminho está aberto. A verdade foi revelada. Os 18 anos que a igreja escondeu agora estão diante de você, não como informação morta, mas como convite vivo. Você aceita esse convite? Comenta aqui embaixo uma palavra: despertar. Apenas isso. Se esse vídeo mexeu com sua alma, se você sentiu que estava ouvindo algo que já sabia, mas tinha esquecido, se você reconhece que está em sua própria jornada de preparação, escreve despertar nos comentários. E se você tem uma pergunta específica sobre os anos perdidos de Jesus, sobre os ensinamentos de Rudolf Steiner, sobre sua própria jornada espiritual, escreve também. Eu leio todos os comentários e os mais profundos. Eu respondo pessoalmente. Essa é uma comunidade de almas despertas e você faz parte dela agora. A verdade sobre os 18 anos de Jesus foi revelada. A igreja escondeu. Rudolf Steiner trouxe de volta. E você escolheu ouvir. Isso não é coincidência. Isso é preparação. Sua jornada continua.